A paz do Senhor, meus amados, é com muita alegria que mais uma vez eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus. Em Marcos capítulo 16, e o verso 15 e 16 em diante, quando Jesus ressuscitou dos mortos, ele deixou uma palavra para os seus discípulos, para mim e para todos nós, dizendo: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Porém, quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, e se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. Esta foi a ordem que Jesus deixou para os seus discípulos para pregar a palavra de Deus. E eles começaram a pregar, começando por Jerusalém e por toda aquela região. E chegou em nosso Brasil, chegou na nossa cidade, o evangelho puro, o evangelho verdadeiro que vem da palavra de Deus. O que é a palavra? A palavra é o verbo que se fez carne. O verbo que se fez carne é Jesus. Jesus é o verbo, Jesus é a palavra. Deus desenfeita a sua glória e envia o seu único filho. Para quê? Para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E esta vida eterna nós só encontramos na pessoa de Jesus. A ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E quando Jesus chama o seu discípulo, ele dá ordem dizendo: vão pregar a minha palavra, vão anunciar as boas novas de salvação, vão anunciar o evangelho, o que vocês viram, o que vocês presenciaram. Agora vão testificar, vão anunciar para as pessoas. E é isso que nós fazemos, é isso que nós anunciamos, é isso que está dentro do nosso coração, essa chama, esse desejo de ganhar alma para o reino de Deus. Quando Jesus disse, ide por todo mundo, ele estava mandando o seu discípulo pregar o evangelho. Também para nós pregar o evangelho. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Olha só, criatura. Ele não falou filho, porque nem todos são filhos de Deus. Deus é o Criador, nós somos a criatura. Se tornamos filho de Deus quando aceitamos a Jesus como nosso Salvador. Por quê? Porque o único Filho de Deus é Jesus. Quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, nós se tornamos filho de Deus por adoção. Porque só tem um Filho de Deus, é Jesus. Nós somos filho de Deus por adoção. Aleluia! Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não filho, criatura. Segundo, quem crê, primeira pessoa precisa crer. Crer no quê? Crer no padre? Crer no pastor? Crer numa religião? Crer numa igreja? Não. Crer na palavra. É a palavra que edifica, é a palavra que transforma, é a palavra que muda o caráter, é a palavra que muda o homem, é a palavra que muda tudo. Então, meus amados, Jesus disse, quem crer, não crê como muitos crê, porque a Bíblia diz que até o diabo crê. O diabo crê e estremece, mas não obedece. O crente em Jesus é aquele que obedece a sua palavra, guarda a sua palavra, ama a sua palavra e guarda a sua palavra dentro do seu coração, como disse o salmista:
Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Meu amado, quem crê depois e for batizado, olha que coisa linda. Primeiro, crê. Segundo, batizado. Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, não filho. Segundo, quem crê. Terceiro, e for batizado. Sabe por quê, meus amados? Porque só há um Deus, uma só fé e um só batismo, assim diz a Bíblia. Qual é o batismo verdadeiro? É o batismo de criança? Não, a Bíblia não fala assim. O batismo verdadeiro é o que Jesus se batizou e deixou para mim e para todos nós. Quando Jesus foi no Rio Jordão se batizar por João Batista, quando João Batista viu Jesus, ele disse: Senhor, eu que careço de ser batizado por ti, tu vem a mim? E Jesus disse: me batiza, que é para cumprir as Escrituras, que é para o povo ver como é. O batismo é símbolo de arrependimento de pecado. Jesus não tinha pecado, Jesus era Deus. Mas ele foi dar o exemplo. Ele foi mostrar para a humanidade, mostrar para mim e mostrar para você. Quem for batizado, batismo é por imersão. A Bíblia diz, em Romanos 6,4, sepultado com ele pelo batismo. Batismo é símbolo de sepultamento. Precisamos sepultar o velho homem e sair uma nova criatura. E a Bíblia diz que o homem em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. O batismo é símbolo de arrependimento de pecado, meus amados. Uma criança de 2, 3, 4, 5 meses não tem pecado, é inocente. Quem tem pecado é eu, é você. Nós pecamos todos os dias. Então nós precisamos nos converter, nascer de novo, como disse Jesus para Nicodemos. Quem era Nicodemos? Nicodemos era príncipe de Israel, pertencia ao Sinédrio, às autoridades de Jerusalém. Mas Jesus chega para ele e disse: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Isso fala de conversão, arrependimento de pecado. Quando nós reconhecemos que somos pecadores, caímos aos pés de Jesus, nos convertemos, ou melhor, damos meia volta. Converter é dar meia volta, é ir no caminho errado e fazer a meia volta, é converter. Aí nós podemos se batizar, como disse Jesus, como ele foi batizado, não porque Jesus era um pecador, mas dando exemplo para mim e para você, meu amado. Nós devemos reconhecer que somos falhos, somos pecadores. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem peca todos os dias e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Nós devemos reconhecer e cair aos pés de Jesus. Aí sim, se converter, mudar de vida e se batizar, para confirmar o que é o batismo. O batismo também é símbolo de arrependimento de pecado, sim, mas é uma confissão diante do público e diante de Deus. Então, meus amados, o batismo não é para criança, o batismo é para uma pessoa adulta, que tem reflexão, que conhece. Uma pessoa de 12 anos para frente, ele já sabe o que é o errado, o que é o certo. Ele já sabe o que é Deus e o que é o diabo. Ele já sabe o que é o céu e o que é o inferno. A pessoa deve refletir, pensar, analisar. Aí sim ele pode ser batizado. Mas criança não. Criança inocente. Pergunta para ele, pergunta para uma criança se ele tem pecado, quem é Deus, quem é o diabo. Ele não sabe, ele é uma criança, é inocente. Ele vai chorar. Agora, eu e você não. Então nós precisamos reconhecer isso.
O batismo é símbolo de arrependimento de pecado. Uma criança não tem pecado. Quem crê e for batizado será salvo. E essa salvação só vem através disso que eu falei. Aceitação do Evangelho, aceitar Jesus como um Salvador, reconhecer que é um pecador, se batizar como está escrito na Bíblia, não como o homem batiza, não como o homem inventa, não como a religião inventa, porque batismo de criança, repito, não é bíblico, não tem valor algum para Deus, porque o batismo, repito, é símbolo de arrependimento de pecado. Você que está me ouvindo, você que está me assistindo, você está entendendo o que eu estou falando. Jesus disse, quem crê e for batizado será salvo. A salvação é somente em Jesus, através da aceitação do Evangelho, do arrependimento de pecado, se converter, viver em novidade de vida. Ou seja, o que fazia no passado, hoje não faz mais. Novidade de vida, a Bíblia diz claramente. Em Romanos capítulo de número 8, verso 1, a Bíblia diz, portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus não entra em condenação, não vai para o juízo final, não vai para o sofrimento eterno, vai para o gozo eterno com Cristo quando partir dessa vida para outra. Mas isso nós precisamos reconhecer que somos pecadores. A Bíblia diz que todos pecaram, todos nós somos pecadores. Precisamos nos converter, precisamos aceitar Jesus como nosso Salvador. Aí sim, aceitando Jesus, se batizar como está escrito na Bíblia, participar da ceia do Senhor. A ceia é o pão e o vinho para todos aqueles convertidos, nascido de novo, membro de uma igreja. É para todos. Glórias a Deus. Então, meu amado, você precisa reconhecer que você é um pecador. Todos nós somos pecadores. Precisamos nos converter, precisamos cair aos pés do Senhor. Lembra de Zaqueu? Zaqueu tinha um desejo de conhecer quem era Jesus. Ele era um cobrador de imposto. Jesus passou pela cidade e ele deixou ali o seu serviço e foi atrás da multidão para ver quem era Jesus. E a Bíblia diz para ele ser um homem de pequena estatura, um homem baixo. Ele correu na frente da multidão e subiu em uma árvore para ver quando Jesus passava. E Jesus chega debaixo daquela árvore e diz, Zaqueu, hoje me convém pousar na tua casa. Desce daí. Eu quero pousar na tua casa hoje. É isso que Deus está falando para você nesta manhã, meu amado. Jesus quer entrar dentro do teu lar, da tua casa. Ele quer cear contigo, ele quer morar contigo. Ele quer morar dentro do teu coração. Mas muitas das vezes você não para pensar nisso. Você não medita, você não reflete. Jesus te ama, meu amado. Ele morreu na cruz do Calvário por amor à minha vida, por amor à tua vida. Quem era para estar lá era você, era eu. Mas ele se entregou, aleluia, ele se entregou no nosso lugar. Para quê? Para morrer no meu e no teu lugar. E a única coisa que ele quer de mim e de você, Deus não pede nada para ninguém. Só tem uma coisa que ele pede. Está em Provérbio. Deus diz, filho meu, dá-me o teu coração. A única coisa que Deus quer de mim e de você é o meu e o teu coração. Porque quando nós abrimos o coração para Ele, e Ele entra dentro do nosso coração, Ele transforma a minha vida, Ele transforma a tua vida. Por quê?
porque Ele é Deus. Ele está no controle de tudo. Ele sabe o que você fez ontem, Ele sabe o que você fez hoje, Ele sabe o que você pretende fazer no amanhã. Ele sabe tudo. Ele te conhece, Ele me conhece. E Ele te ama, Ele me ama. Ele está dizendo para você que está oprimido, para você que está desanimado: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus te ama, meu amado. Guarde essa palavra do seu coração. Jesus disse: ide pregar o evangelho a toda criatura. Não é filho, é criatura. Quem crê, primeiro crê, segundo crê, terceiro, e for batizado, quarto, será salvo. Você quer ser salvo? Você quer partir dessa vida para outra com Jesus? Se você partir dessa vida agora para outra, você tem certeza da sua salvação? Eu tenho da minha, porque um dia eu aceitei Jesus como Salvador. Passamos por luta, por tribulações, por adversidade, por problema, mas o mais importante é ter Jesus no coração, é ter Jesus na vida, é partir dessa vida sabendo que quando nós descermos a campa fria, nós iremos encontrar com o Senhor. O corpo fica lá, mas a alma e o espírito da pessoa salva, ela vai para o céu, ao lado do Senhor. Porque Deus está no controle de tudo. Meu amado, pense nisso. Jesus te ama e Ele tem um plano glorioso para realizar na minha e na tua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus.